Mas eu falo assim, será de novo, né? Vamos lá. Alexa, ligar. Ó, aqui eu até vou orientar você. Uhum. Te colocar, por exemplo, Alexa, cria um filho pra mim. Ah, tá. Vamos puxar a ideia do tema, tá? Tá. Não coloque ponto final no título, tá bom? Não? Nem se tem verbo? Não? Não. Vamos colocar. Ah, mas Não. eu já defini isso, então. Tá. Nossa, essa eu acho que eu nunca recebi essa pergunta, nem se tem verbo. Não, tipo assim, se tiver verbo, tem que pôr ponto. Pra mim, pelo menos era isso. Eu não sei se eu escutei esse Nossa, essa. Só se eu estou muito, não sei, mas eu nunca nem ouvi isso. mesmo, olha só. Sei lá. Mas vamos lá. Ah, então, sem ponto. Sem ponto. Siri, alimenta o bebê? Não? Ele ainda não faz isso? Não se preocupe, logo fará. É lamentável acompanhar essa demissão silenciosa que acontece atualmente com os pais. Refiro-me ao contato prematuro das crianças eletrônicos, uma vez que, no cenário atual, os dispositivos móveis são os responsáveis por transformar o cotidiano das crianças. Permita-me uma correção. Os pais. Não. Peraí. Os pais não. Vamos lá. Então, os dispositivos móveis são os responsáveis por transformar o cotidiano das crianças. Aqui não seria um ponto? Ponto. Permita uma correção. Ou talvez não. Permita-me uma correção. Os pais são os responsáveis por transformar o cotidiano de seus filhos, ao liberar o uso. Não, acho que vamos fazer assim, ó. Refiro-me ao contato prematuro das crianças aos eletrônicos, uma vez que no cenário atual os dispositivos móveis são os responsáveis por transformar o cotidiano das crianças. Ponto. Não. Reitero. Ah, tá. E me permite uma correção. E me permite uma correção. Os pais que são, aí se afirma, os responsáveis por tomar cotidiano de seus filhos a liberar o uso das telas tão precocemente. Olha, eu acho que tá bom, só acho que a gente precisa afirmar a tua tese. Cadê o seu posicionamento? Sabe? A única coisa que você vai colocar é que são responsáveis por transformar o cotidiano das crianças. Eu acho que a gente consegue trazer uma linha, sei lá. Filho, sei lá, já escovou o dente? Não, mãe. A Alexa não mandou. Sabe? Você poderia fazer alguma coisa de sentido, né? Ironia? Não. Retrato. Ou realidade, né? Aí você poderia fazer em tempos de infância, né? Wi-Fi e afeto com hora marcada são cada vez mais terceirizados pelos pais, né? A criação dos filhos comprometeu, por exemplo, a tablets, a iPads, pode falar isso, como se não bastasse, por exemplo, um carregador que vai substituir o colo. Acho que mais ou menos essa ideia, assim, que você pode colocar, sabe? Tá. Aí da tua tese pode ser alguma coisa assim, de que essa substituição, por exemplo, né, do smartphone sobre a criança, né, acontece num piscar de olhos, poderia fazer assim, mas que isso vai atrapalhar nos vínculos afetivos, nos emocionais, desenvolvimento cognitivo, porque criança, aí entra o posicionamento. Criança, ela vai precisar de gente, ela precisa de chão, de bagunça e até de tédio, né? Desde que Tá. isso desenvolva a tua criatividade, alguma coisa nesse sentido. Então, você vai priorizar o quê? De que essa terceirização emocional, ela tá acontecendo por uma substituição mesmo, a gente tá dando o celular para ficar mais fácil para a criança, mas tua tese. Tua tese é, a criança precisa de chão, a criança precisa de contato, a criança precisa... Então, eu preciso falar apenas que isso vai transformar o cotidiano das crianças sem eu entender a logística de que, cara, isso é um problema mesmo. Não é tão legal pro artigo, eu preciso de muito posicionamento. Tirando isso, tá, tipo, bem bom, assim, sabe? Você trouxe uma ideia inicial, eu só talvez inserir pra uma forma de mini diálogo, sabe? Tipo, começar assim mesmo, filho, igual você fez ali, tá? Tipo assim, filho, né? Já escovou os dentes? Aí fecha aspas e coloca um travessão. Não. Faça uma conversa se você quiser, né? Não, mãe. Ponto. Alexa não mandou. Ponto, né? Aí eu entro. Ironia? Não. Realidade. Entendeu? Em tempos de infância de Wi-Fi, a gente pode colocar isso mais ou menos nesse sentido. Ah, então tá. Mas então eu vou ter que mudar A marcação de bastante. tese. Acho que o início tá Tá. legal. Sabe, Siri, alimenta o bebê? Não? Ele não faz isso?
Não se preocupe. Talvez um logo se preocupe em falar, não, você poderia já colocar assim. Siri, alimenta o bebê? Não? Ela ainda não faz isso? Mas aí você poderia falar assim, ironia isso aqui? Ou exagero? Não. Realidade, né? Tá. Realidade acompanhada de uma demissão silenciosa que acontece atualmente com os pais. Refiro-me ao contato prematuro de crianças aos eletrônicos. Sabe? Eu acho que aqui você pode desenvolver um pouquinho mais de criatividade aqui, se você conseguir. O bom do artigo é que, assim, eu consigo utilizar para introduzir tese, isso aqui que eu acabei de falar. Ironia? Não, realidade. Várias ideias, entendeu? Vários artigos. Essa é a pegada do artigo. Nesse sentido, eu não gosto muito de mecanismos para artigo de opinião, porque é a linguagem da Eduarda que eu vou encontrar. Então, nesse sentido, parece que me afasta, sabe? O mecanismo, às vezes, Eduarda, me afasta. Tá bom? Tá. Então, quando você começa assim... Já vou direto. Não é raro. Tá. É bem melhor, tá? Não é raro ir a um local e ver crianças cheias de aparatos tecnológicos com fone de ouvido, tablets e celulares, os quais se os isolam completamente do mundo ao seu redor e não contribuem para o seu desenvolvimento cognitivo numa etapa tão crucial de suas vidas, a infância. Abre 2 pontos aqui. A infância. Lembro-me de estar no supermercado e me deparar com uma menina dentro de um carrinho de compra, sentada com o smartphone nas mãos e fones do tipo headphone, nos ouvidos, enquanto sua mãe empurrava e fazia as compras. Ponto. Períodos curtos, tá, Eduarda? Esse tipo de cena me choca, porque o supermercado pode ser um mundo mágico aos olhos de uma criança, quantas brincadeiras são possíveis naquele labirinto infinito de seções. Não coloca... Aqui não coube uma exclamação. Entretanto, essa criança cega, de forma que não interage mais ativamente com o ambiente, ela se tornou passiva a uma realidade... Passiva a alguma coisa, poderia abrir crase, a realidade virtual permitida a ela, por negligência e descaso do adulto. Acho que a gente pode colocar assim... Afirma teu argumento antes de aparecer isso aqui. Por exemplo, a gente pode colocar, tipo, é incompreensível diante de uma rotina tão exaustiva, assim, que muitos pais recorram ao uso de telas como alívio imediato. Afinal, é algo prático, né? Mas aí que mora o perigo. Prático, mas também, ao invés de construir, tipo, uma ideia de um muro de apoio, vai construir uma ponte que a gente vai passar em cima e a gente vai cair. Por quê? Porque isso a criança, ela vai ficar o quê? Num choro silenciado, né? Num choro silenciado, numa voz que não é exposta, né? Numa emoção que não é acolhida. Aí você introduz. Lembro-me disso perfeitamente, de uma vez que fui ao supermercado, de uma criança extremamente hipnotizada, enquanto a mãe fazia compras, né? Poderia falar assim, na vitrine era cheia de brinquedos, ou poderia... Não no supermercado, mas poderia ser, sei lá, numa loja, né? Cheia de brinquedos ao lado, o mundo mágico, né? Merecia ser explorado, né? Mas aquela criança, ela foi fechada por uma chave de um smartphone, né? O olhar daquela criança é vidrado na tela. Esse pode permanecer o teu exemplo mesmo, tá bom? Eu só preciso que você traga ali a ideia do teu argumento antes de introduzir isso aqui, do exemplificação, de que não é raro em locais, porque você está trazendo 2 exemplos. Não é raro em local de crianças, tananana, depois você fala de uma vez. Qual é o teu posicionamento? Teu posicionamento é que é assim, a gente entende a rotina exaustiva, ou é incompreensível, talvez isso daí, mas vamos colocar, a gente entende, né? Eu entendo que a rotina exaustiva, né? Ela faz com que muitos responsáveis recorram a telas como um alívio imediato, né? Mas o que é prático pode não ser. Pode ser um muro, né? Um muro que deveria ser uma ideia de... Acho que eu falei muro, mas acho que uma ideia é uma ponte, né? Deveria ser uma ponte, mas a gente fez um muro de isolamento da criança, entendeu? Do afeto, do emocional, né? De algo que a gente calou essa criança. Você tá entendendo, Eduarda? Traga o teu argumento antes e depois você me traga esse exemplo aqui, tá? Deixa eu ver. Portanto, não acredito que o contato com as telas seja uma necessidade inevitável, pois a sobrevivência da nossa espécie comprova nossa capacidade de adaptação em diversos cenários. Eu preciso de outro argumento. Por que, Eduarda? Aqui já trouxe uma ideia de consequência, um fechamento para o teu texto. Dessa forma, o que ocorre, não vou ser polida. Aqui, é isso? É uma preguiça dos pais de largar o celular em prol de não influenciar as crianças e um descaso em apelar, pode tirar essa figura,
E um descaso em apelar para a solução mais simples quando a criança faz birra. Infelizmente, em consequência disso, elas serão prejudicadas cognitivamente. Você tá falando de novo do cognitivo, se eu entender exatamente, entende? Como ela é prejudicada? É quando ela vai conversar com alguém, é na escola, é uma criança que é diagnosticada com TDAH, aumentou nos últimos anos 300% de crianças diagnosticadas com TDAH. E não é isso. Por que criança tão... Agora eu vou falar um dado real pra você. Por que mais de 300%? Cara, você tá avaliando aquela criança que tá hiperconectada na tela ou que tá faltando suplementação porque ela parou de brincar? Ah, cortei a tela, mas não resolveu o problema. Ela voltou a brincar? Ela voltou a ser superestimulada a suplementação que é necessária? O que causa a desconcentração dessa criança? A falta de B12? Sabe? Realmente é uma matéria que eu li. Eu gosto de médicos integrativos, mas integrativos bons, que saibam o que falam, entende? E aí eu vi de uma psiquiatra falando, né, uma pediatra, inclusive eu consulto meus filhos com ela às vezes, porque o negócio é puxado. Tipo, consultei uma vez, consultei ontem o João Rafael, consultei esses tempos a Liz, porque o negócio é puxado. Mas era ela, a pediatra, a psiquiatra, a pediatra e um outro, falando do aumento de 300% de casos de TDAH. Por quê? O que tá falhando, sabe? São muitas vezes diagnósticos errados, mas o que a gente tá fazendo? A gente não tá diagnosticando essas crianças corretamente. Mas enfim, o que eu tô falando pra você? Da ideia do prejudicados cognitivamente, beleza. Em que, Eduarda? Em TDAH, que eu quero... Isso, mas ideia de exemplificação, você vai comprovar, né? Então, só as ideias de TDAH que são prejudicadas são crianças hoje que têm dificuldade de socialização, comunicação, de fala, de escrita, de linguagem, de interpretação de texto. As crianças que não sabem escrever, que chegam lá pra mim, lá no ensino médio, no primeiro ensino médio, pra mim, não sabem desenvolver textos, né? Entende? Eu falo, é muito o celular, é óbvio que é o celular, entende? É a introdução ao celular muito cedo, né? Eu sou prova viva. Minha filha assistia... Ela podia assistir alguns minutinhos. Deixava 1 hora e pouquinho de desenho. E música. Ela teve contato com músicas há muito cedo. Sabe? Músicas infantis. Cara, que criança acelerada. E aí... Nossa, era demais. Eu falei... Aí uma amiga falou assim... Ela chama de Lelê, né? Ela falou, Lelê... Os desenhos, eles mudam a cena a cada 3 minutos, 3 segundos. É diferente da nossa época, dá uma observada. Cara, eu cortei minha filha de televisão. Cortei. Alice é outra criança. Ela assistiu 1 hora no sábado, porque ela pediu pra assistir, e eu deixei, e só. Mas isso não trouxe impacto. Mas ela era uma criança aceleradíssima, assim, não era uma criança hiperativa. Mas era uma criança acelerada, uma criança que tinha... Sei lá, não sei nem explicar. Eu falei, cara, olha o que eu tava fazendo com a minha filha. Mesmo que era pouco tempo durante o dia. Ela ainda assistia contato todos os dias, você entende? Então, é isso que eu quero que você fale. Qual é o atrapalhamento no cognitivo que eu tô atrapalhando da criança? É uma criança que está sendo diagnosticada com uma hiperatividade, por exemplo. Entende? Então, seja mais exata, tá bom? É que a gente costuma fazer assim, pode até utilizar de exemplo, mas a gente costuma dizer que a criança que nasceu na era tecnológica, ela só sabe mexer, os pais ficam assim, nossa, já sabe desbloquear o celular, você entende? Já sabe desbloquear o celular, né? É como se dizer assim, que peixe nasceu sabendo nadar, entendeu? Mais ou menos isso aí, né? Eles vão se adaptar, óbvio que vão se adaptar, né? Mas isso vai custar, você entende? Você pode, inclusive, argumentar isso. Então, dizer que as crianças nascem sabendo é como se fosse uma vitória para os pais, né? É como se falar que peixe sabe nadar. Elas vão se adaptar à realidade delas, porque elas vão se adaptar à era. A gente teve mais facilidade de andar de bicicleta, talvez, do que uma outra geração. Porque a gente nasceu da era, vamos andar de bicicleta, entendeu? É como se fosse isso. Mas isso daí vai custar caro, isso vai custar vínculo, né? Isso vai custar medos emocionais, vai direcionar medos, né? Vai... prejudicar o quê? Nos estímulos dessa criança, né? Os sons artificiais, não é som de natureza que ela tá escutando. Não é passarinho lá fora cantando, né? Ela tá escutando sons artificiais, poluição sonora ela tá escutando, né? Ela tá como se fosse uma marionete digital. Então, vale a pena? Entendeu? É isso que eu quero que você traga, tá? Então, isso não é evolução do ser. Ensinar meu filho que ele sabe mexer no celular. Isso é abdicação. Abdicação do que ela deveria ter, que é a brincadeira. Então, é isso que eu quero que você vai trazendo.
Tá ruim meu texto? Não, não tá, Eduarda, sabe? Vamos pensar. Todos os textos que eu corrigi seu. Comentário tá ok? Artigo tá bem introduzidinho, sabe? Só preciso de ter mais opinião de argumentação. Você tá falando muito de ideia de cognitivo, como? Exemplifica pra mim, tá bom? Pra eu entender, fala, cara, igual eu tô te falando aqui que você tá falando, é verdade, entendeu? É isso que eu quero ler no teu artigo, entendeu? É isso que eu quero ler. E é isso, então vamos lá. Já, infelizmente, em consequência disso, elas serão prejudicadas cognitivamente, já que o seu contato com o mundo real é alterado. E capacidades tão arduamente conquistadas ao longo da evolução da nossa espécie serão perdidas. Então, por favor, Alexa, desligar. Foi muito legal. Só que assim, aqui vamos colocar, tipo, que tá uma ideia de... Ai, Eduarda, você tá aqui supondo, sabe? Eu acho que a gente poderia mudar, né? Eu acho que você pode falar assim, que enquanto a gente tá valorizando, nessa supervalorização da criança, tananã, né? Muitos vão dizer assim, é impossível viver sem tecnologia, né? Possível, concordo. É impossível a gente viver, né? Mas não se trata de, tipo, acabar com as telas, mas reposicioná-las. É isso que a gente precisa fazer. E que sirvam à infância como é a infância, não uma substituição dela. Então, acho que você pode finalizar mais ou menos com essa ideia. Então, a gente precisa, né, viver com uma ideia de reposicionamento, não de tirar isso dela, né? Então, quanto a gente caminha para isso, a gente cria uma geração que sabe desligar o dedo da tela, ele sabe fazer isso, mas não sabe amarrar o próprio tênis. Legal. Você entende? É isso que tá acontecendo, né? Uma geração que reconhece a marca pelo logotipo, tipo, nossa, você tem um iPhone? Né? Ou tipo, nossa, isso aqui é Netflix, mas não sabe nem o nome da rua onde mora. Você entende? É isso que eu quero. Então, por favor, alguém desliga essa Alexa. Entendeu? Mais ou menos esse sentido que você pode finalizar. De uma ideia de reflexão aqui. Vamos trazer para o teu leitor. Porque essa ideia que você trouxe aqui, de que o mundo é alterado, capacidades serão atualmente conquistadas ao longo da sua espécie, tipo, ficou mais, o que a Eduardo tá falando? Traga uma ideia de reflexão, você entende? Ó, você tá vendo? Você tá vendo que você tá ensinando tua filha a reconhecer uma logotipo de Netflix, tanã, a musiquinha da Netflix, entendeu? Quando entra. Mas você não sabe, por exemplo, que rua que você mora, né? Ou, por exemplo, qual é o telefone da tua mãe? Meu marido perguntou assim, ele tá falando o nome do telefone meu, né? Aí a Alice falou assim, é do meu celular. Ela sabe assim, é do meu celular. Mas eu ensino, o meu marido fala, você não vai ensinar essa menina, você não vai trocar essa senha? Eu falei, não. Às vezes, né, eu fico sozinha aqui com as crianças, né, e meu marido fica por sítio e fala, sei lá, Alice precisa saber socorrer. Liga meu celular, liga pra alguém, eu já ensinei pra ela, se a mãe desmaiar aqui, você pega meu celular e liga pra avó. Isso ela tem que saber fazer, socorro, pede socorro. Mas enfim, ela falou assim no meu celular, então ela não entende o que é número de ligação, você entende? Então é isso que a gente vem trabalhando com as crianças, a gente vai privando elas de coisas que eu já sabia com 5 anos, que era um número de telefone, por exemplo. Tá entendendo o que a gente tá perdendo? Entendeu, Eduarda? Mais argumentação, exemplificação e mais me convença. Tá, então eu coloco um segundo argumento e aí fecho com uma reflexão. Pode ser, mas se você quiser finalizar com uma intervenção, sim. Nesse caso, eu achei que você não trouxe uma reflexão, uma suposição de ideia. Você entende? Ó, enquanto a gente continuar fazendo isso, tipo, alguns temas vão me permitir. Ó, enquanto essa geração não mudar, a gente continua. Mas aqui tá uma ideia de, perdão, a gente vai perder a evolução de espécie. Mas o que a gente vai perder se você não mencionou no teu texto? O que eu vou perder aqui? Você entende? É mais essa ideia aí, Eduarda. Beleza? Sim. Dúvidas? Não, eu vou reescrever, né? Eu vou escutar o que você falou e aí vou tentar montar ele de novo. Acho que vai dar certo. Vai sim. Tá ok. Para um artigo que, tipo, você montou aí sozinha, tá? Sem assistir. Eu achei bem mais fácil, né? Que dá pra falar mais tranquilo, assim. O artigo não tem a ideia de, cara, tem que contextualizar, tem que abrir um negócio, né? Ele não tem essa ideia de contextualizar o contexto pronto que eu falei, né? A ideia de, meu professor de língua portuguesa sugeriu que eu fizesse tal coisa, né? Ele é um pouquinho diferente. Beleza, deixa eu só cancelar a aula aqui e aí eu vou abrir outra gravação.